Pô, vocês estavam? Vamos falar um pouquinho sobre escalabilidade vertical hoje? O que é isso? Para que nós temos que aprender isso? Para que serve? Escalabilidade vertical nada mais é do que a gente colocar em um computador só. A gente vai escalar a capacidade de processamento desse computador. Seja adicionando memória RAM, seja adicionando discos melhores focados em escrita, discos focados em leitura, seja colocar isso uma placa de Ethernet melhor ou colocar algum outro componente de hardware no meio do caminho. Bom, antes do caminho, vamos lá. Meu nome é todo do Digital Declare e o vídeo de hoje é sobre escalabilidade vertical e foréns. Vamos lá. Seguinte, meu povo, minha polva. Além disso tudo, né, tipo, sei lá, estamos hospedando um servidor. Isso acontecia muito quando o pessoal hospedava as próprias máquinas, tá? É um movimento que está voltando agora, porque cloud ficou extremamente caro para algumas companhias. Mas quando o pessoal começa a hospedar os próprios servidores, então o que a gente tinha? Precisamos de mais memória. Vai lá e compra mais memória. A gente está escalando verticalmente a capacidade de uma máquina de processamento. A gente está escalando a memória. A gente está aumentando, seja aumentar a velocidade dessa memória, seja aumentar a capacidade de armazenamento dessa memória. Eu passei por isso. Eu trabalhava numa empresa que tinha um CPD, que é, se não me engano, é Centro de Processamento de Dados, uma coisa assim. Era uma salinha que ficava todos os servidores da empresa. E ali o pessoal foi nos Estados Unidos, eu lembro, buscar memória, foi nos Estados Unidos buscar HD, porque no Brasil era muito caro, sempre foi muito caro, né? E trazer isso para o Brasil para justamente escalar um pouco mais o processamento dessas máquinas. Quando a gente fala de escalabilidade vertical, a gente está falando de uma máquina em específico, aumentar o poder computacional dessa máquina. Não. Lembro uma coisa interessante que foi um dispositivo de hardware que eu não conhecia, que se chama controladora, ou buffer writer. Eu não sei o nome certinho disso, tá? Mas basicamente é um dispositivo que, em vez de seu sistema operacional escrever diretamente no disco, ele vai escrever para esse dispositivo, porque é uma memória de acesso mais rápida, é uma memória RAM. E quando esse buffer, essa controladora fica cheia, ela escreve pro disco de uma vez. Então ela tinha uma capacidade, sei lá, de 2 GB, por exemplo, de armazenamento. Quando esses 2 GB ficassem cheios, ocupados, ela escrevia pro disco de uma vez, que é uma operação mais rápida do que ficar indo no disco toda hora escrever. Então, isso é um cenário bom para vocês testarem. Para aprender mesmo como é que o sistema operacional funciona. Tentem escrever um arquivo linha a linha, e depois escreve esse arquivo em lote, utilizando buffer de escrita, tá? Pra vocês verem a diferença de processamento que isso acontece. É por isso que eu sou chato pra caralho com vocês, pra vocês entenderem como é que hardware opera em cima de um sistema operacional. Por isso que eu sou chato e fico cobrando sistemas operacionais de vocês. Porque essas coisas, elas estão intrinsecamente conectadas. E vocês precisam saber esse tipo de coisa. É um conhecimento válido, né? Então depois faça um teste, isso é interessante. Escreve linha a linha, abrindo e fechando o buffer. Depois escreve, sei lá, a cada 50 linhas, a cada 100 linhas. Não vou falar em byte ou em megabyte, não. Vamos falar a cada 50, 100 linhas. E percebam o tempo de execução. Então basicamente o que a controladora faz é, ela segura muito a escrita, ela segura esses 2 GB de capacidade que tinha, escreve de uma vez no disco, porque ela está indo uma vez no disco, e essa operação ela é cara para ir no disco escrever isso. O sistema operacional paga um preço muito alto para escrever no disco. E depois ela pega esses dados e faz uma operação que a gente chama de flush, que ela tira tudo da controladora e escreve diretamente no disco, tá? Por isso que ela é um flush, ela tá descarregando os dados ali, né? Então, basicamente, pessoal, são casos de escalabilidade vertical que a gente está conversando hoje. Eu já vi ter que comprar disco mais durável, disco que tem leitura e escrita mais rápida, disco que tem só leitura mais rápida. Então, são casos e casos que a gente vê que, tipo, é escalabilidade vertical. Ah, mas com o fenômeno das clouds, escalabilidade vertical acabou? Não, só ficou mais fácil, tá? Se eu quero aumentar a memória e o número de processadores numa máquina, eu clico em 3 botões. Obviamente que meu cartão tem que ter limite para fazer isso, né? Então, se eu quero aumentar a memória da máquina, eu consigo fazer isso de forma mais rápida. Eu clico em 2 botões. É por isso que cloud ficou tão popular. Porque a gente não precisa tomar uma decisão de ter que prever quanto de memória que a gente vai precisar, quanto de HD que a gente vai precisar, que tipo de HD, porque as decisões são difíceis de tomar. Lembra que quando a gente toma essa decisão de comprar o hardware físico, a gente tem que tomar uma decisão para aguentar, sei lá, 1 ano, 3 anos, 5 anos, tá? Então, com computação em nuvem, só ficou mais fácil de fazer esse tipo de coisa. A gente clica em 2 botões, nosso cartão tem limite, então a gente só compra essa capacidade, e é por isso que o pessoal fala de computação elástica, que a gente consegue incrementar ou decrementar essa capacidade de acordo com as necessidades. Ainda assim, a gente está fazendo escalabilidade vertical, porque a gente está subindo o recurso físico de uma máquina só. Quando a gente começa a chegar num ponto em que a gente não consegue mais, não tem mais para onde aumentar a máquina, ou seja, a gente estourou o limite de memória, não tem mais o que fazer com HD, não tem mais um processador que seja mais forte para isso, é onde a gente começa a pensar em casos de escalabilidade horizontal, que vai ser um outro vídeo que eu vou trazer para o canal, porque isso aqui é um pouquinho mais complexo de debater, tá bom? Esses termos costumam cair em entrevista, principalmente em pleno sênior para mais, porque tem que saber esse tipo de coisa, tá? Os conhecimentos de sistemas operacionais, por exemplo, escrever 50 linhas, escrever uma linha e fechar o buffer, isso é coisa que um júnior já deveria estar, já tem que saber, porque é importante, porque já dá performance no software. Então façam os testes depois e procurem entender por que um demora menos que o outro, tá? Porque isso é interessante, isso é sistemas operacionais comunicando com hardware diretamente, tá bom? E no vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido uma coisa. Meu nome é Vitor, eu sou Digital Declare. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixa o like, deixa o gostei, compartilha com os amigos e tchau. É isso. Tchau.